Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes e nós agradecemos por vocês estarem nos acompanhando aqui nos nossos vídeos. Nós pedimos que você não esqueça de deixar o seu like, de comentar se gostou do nosso vídeo, de compartilhar com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações, marcando todas, porque todos os dias, às 20h15, um vídeo novo é disponibilizado aqui nessa plataforma. Segunda, quarta e sexta é um vídeo sobre transição planetária e ou geopolítica. Terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo mais curto, de 1 minuto, 1 minuto e 10, trazendo algumas informações sobre um dos nossos mais de 180 livros publicados, a maioria deles na Amazon, a maioria em formato impresso e digital. Vamos ao vídeo. Quando nós vemos que lá no passado recente, aquela fraude eleitoral que aconteceu nos Estados Unidos, que os serviços de inteligência, os militares e o presidente sabiam o que estavam acontecendo e deixaram acontecer, hoje nós vemos a maioria dos estados lá pedindo para cancelar a certificação lá do Zé Bidê, que ele não é presidente de nada. E vemos também que havia a necessidade daquilo tudo acontecer, porque já estava programado, planejado, essa situação entre Rússia e Ucrânia. E isso não poderia acontecer com o presidente Trump na presidência dos Estados Unidos. Então as coisas começam a fazer um sentido para nós. Então, dessa maneira, nós hoje conseguimos perceber com maiores detalhes o planejamento minucioso de tudo que aconteceu, sabendo que a origem do bichinho não foi exatamente na China, mas de laboratórios da Ucrânia, que foi enviado lá para outro laboratório em Wuhan. E dessa forma, nós vamos ligando os pontos e vamos observando que existe uma conexão forte, que existe mais coisas ainda para serem descobertas, além desses pontos que nós estamos comentando. Inclusive, isso também é um indicativo de por que não aconteceu aqui no Brasil o que algumas pessoas esperavam no dia 7 de setembro. Tudo isso está intimamente conectado. Por isso a pressa das picadinhas, por isso a pressa do passaporte, que já está caindo em todos os lugares. Infelizmente, algumas pessoas ainda estão tão acostumadas com o paninho na cara que ainda querem manter isso. Nós vemos passar por nós pessoas de carro, sozinhas, o carro todo fechado e com paninho na cara. Então é por causa dessas situações que as 13 famílias lá que comandam o mundo estão comandando o mundo, porque a boa parte da população é ignorante, não se informa, o que manda fazer reclama, mas faz. Essa é a situação atual. Então o desespero do que está acontecendo não é da parte da aliança, é da parte do pessoal lá do lado contrário, que está vendo ir por terra todos os projetos que eles delinearam para a humanidade. E o presidente Putin não quer
um laboratório do lado do país dele, enviando material de guerra biológica para a Rússia. E ele está certo. E o que a mídia está mostrando são inverdades, instalações militares, laboratórios com participação de pessoas influentes nos Estados Unidos e que estão sendo bombardeados. E com isso, o vilão, que muita gente acredita que seja o Putin, na verdade ele está sendo o salvador da humanidade. Porque ali, naquele laboratório, nós sabemos que estavam sendo projetados outros eventos para 2023, 25, 27 e 30, fechando a Agenda 2030. E graças ao trabalho dele, isso não vai acontecer. Conforme a maioria das pessoas sabe, ou deveria saber, nessa fase de transição que nós estamos passando, existe, como já foi falado por nós e outras pessoas, uma guerra de quinta geração. Nessa guerra, muitas situações que anteriormente não aconteciam nas duas guerras mundiais estão acontecendo agora. A inteligência militar nesse momento nosso atual é essencialmente importante para nos ajudar na vitória que já está próxima, embora alguns acreditem que esteja diferente a situação, mas existe uma cortina de fumaça imensa para distrair a população, desviar a atenção para o outro lado, enquanto naquele lado de lá o que é importante está acontecendo. Por que se dá isso? Porque muitas pessoas não têm noção da gravidade das coisas que estão acontecendo, de práticas absurdas que há décadas ou séculos acontece, ou milênios acontece, e a maioria das pessoas vive preocupada com o seu dia a dia, cuidar da sua família, as contas para pagar, e o restante não interessa, ou então é considerado como teoria da conspiração. O ponto é que a maioria daquelas teorias da conspiração hoje estão se provando realidade. Tudo aquilo que o nosso presidente falou no passado, e que ele foi tido como negacionista e um monte de ista a mais, está sendo comprovado como realidade. Tudo aquilo que Donald Trump falou no passado está sendo comprovado como realidade. Cadê a conspiração? Conspiração é uma coisa irreal para distorcer a realidade e dar um nó na cabeça de quem pensa pouco. Mas quando o que se fala é comprovado, documentalmente comprovado, cadê a conspiração? Ela deixa de existir. É uma coisa que, por extrapolar o dia a dia das pessoas, é considerado como se fosse uma coisa absurda, fantasiosa, de mentes doentias e distanciadas da realidade. Não é o caso. O que se fala, o que tem sido falado desde a 2019,
com relação a problemas do bichinho que está por aí e outras coisas mais, a mídia tradicional está sendo paga para manter quem é ignorante na ignorância. A pessoa ignorante, amedrontada e com notícias falsas, ela é facilmente controlada. Tem gente que está, já ouvimos isso de diversas pessoas, cada um no seu cada um, nós respeitamos, mas dizendo que se acostumou tanto com o paninho na cara que vai continuar usando por mais algum tempo. Quem adoeceu com essa doença, quem tomou picadinha, quem faleceu desse problema, andava com o paninho na cara. O de que ele adiantou? Nada. Só prejudicou ainda mais a saúde, conforme provam estudos da Universidade de Oxford. E o presidente Bolsonaro tem em mãos essa documentação de cientistas, não jornalistas, cientistas de uma universidade altamente conceituada no mundo. Não podemos ser controlados por informações falsas. Existem tantos canais por aí divulgando informações importantes. Existem outros falando besteira também, mas existem muitos canais passando informações importantes para as pessoas. Esse período que nós estamos vivendo de transição, toda transição é dolorosa, porque ela cria uma mudança de um estado para outro estado, de uma condição para outra condição. Aquilo que lá atrás era considerado normalidade, não é normalidade. Era uma situação criada, planejada, para que a humanidade seguisse como cordeirinho, como boi, indo para o abatedouro. E isso ainda acontece. Basta ver a quantidade de pessoas que aceitou essa situação, embora ela não tenha sido obrigatória. Muitas estão com problema, muitas desenvolverão problemas graves. E quem vai ser responsabilizado por isso? Ainda vão colocar a culpa no governo, que foi o governo que comprou e distribuiu. Mas não era o que a população queria? A população não brigou? Não foi feita até uma CPI do circo por causa dessa situação? E algumas pessoas apoiaram? Então nós temos que pensar o seguinte: essas big techs e alguns governos estão preocupados com a tua saúde? Ou tem muito dinheiro envolvido nisso? Alguém já parou para pesquisar quanto que aumentou o valor de recebimento desses laboratórios? Alguém já teve o trabalho de pesquisar isso? Se o lucro deles nesses 2 anos não foi uma coisa estratosférica? Vocês já pararam para pensar isso? Então, conforme nós falamos no vídeo anterior, existe uma inteligência militar inegável e insuperável atuando
nessas frentes que nós estamos comentando e em outras que nós até nem sabemos que existem. Precisava de um presidente de direita no Brasil para nós não cairmos no abismo. Havia necessidade de Trump deixar o governo para que a própria população e aqueles que apoiaram o Zé Bidê vissem o fracasso que é aquela criatura, e para que essa situação hoje entre Rússia e Ucrânia não acontecesse com o Trump no poder, porque seria exigido dele determinadas medidas que gerariam o terceiro e final conflito mundial. Seria o último também, porque são duas potências que têm armamento para destruir o planeta 70 vezes, no mínimo. Então tudo isso já estava planejado desde lá de trás. E o melhor jeito de convencer a população de que uma coisa está errada é deixar ela quebrar a cara com aquilo ali, para ver, olha, eu votei errado, eu apoiei errado, eu andei com boné, bandeira e camiseta de fulano e estou decepcionado. E isso a nível presidente, governador, senador, deputado, prefeito, vereador e assim por diante. As pessoas acreditam, votam, pedem voto, se decepcionam e nós esperamos que tenham vergonha na cara e que jamais votem nessas pessoas novamente. Quem é fraco não pode ter poder nas mãos. Quem não sabe decidir não pode ter poder nas mãos. Quem não tem uma cosmovisão, uma visão de conjunto da situação, tem que cuidar só da sua vida, da sua empresa, do seu trabalho, da sua família, e não tem que se envolver com política, porque em política você tem que ter o pulo do gato, você tem que ter a visão lá na frente para tomar as atitudes agora. Se você não tem essa cosmovisão, essa visão de conjunto, o que vai fazer? Vai acontecer? Você vai mostrar para os seus eleitores a sua mediocridade. Você vai mostrar que não manda nem em casa, quanto mais na presidência de um país, no governo de um estado ou numa prefeitura. Essa é a situação. Ah, mas tem coisas que são absurdas? Tem. Aquele normal lá do passado, ele está recheado de coisas absurdas. Recheado até entornar. Só que as pessoas foram sendo acostumadas com aquilo com o passar do tempo. Nós estávamos conversando com amigos há uns dias atrás sobre programas antigos de televisão, e um programa que nós gostávamos de ver era aquele Os Trapalhões, que passava os domingos. A maioria daqueles esquetes e daquelas piadas que eles faziam lá atrás, se acontecesse hoje, seria motivo de processo, de bullying, de um monte de coisa. Olha como a humanidade regrediu, que as pessoas se sentem colocadas na parede por coisas assim sem importância, que não tem uma importância real, que não é uma coisa relevante.
brincadeiras, situações, piadas que nós ouvimos na nossa infância, na nossa adolescência, hoje são coisas impraticáveis diante do politicamente correto. E o politicamente correto é correto para quem? Para quem está no poder, para quem está no comando, para quem mexe com a sua cabeça, para quem compra o seu voto. Esse é o politicamente correto. O politicamente correto diz como você tem que ser e como você vai se comportar. Não dentro de um parâmetro positivo para a sociedade, mas dentro de um parâmetro positivo para quem te controla. Essa é a grande diferença. Seguindo nesse passo a passo, nós observamos que todos os acontecimentos atuais já estavam delineados lá atrás por aqueles que estão, vamos dizer assim, na liderança das ações executadas pela Aliança da Terra. É Brasil, Estados Unidos, é Índia, China, Japão, Rússia e outros mais. Infelizmente, o que nós vemos aqui, nós temos amigos, nós assistimos os vídeos do Caio, o alemão, e a realidade que ele mostra lá na Alemanha não é só da Alemanha, é da Europa em geral. Lá, infelizmente, por causa de um modo de pensar muito diferente do nosso, uma maneira de ver a vida muito diferente da nossa, o pessoal está muito mais acostumado com as ideias comunistas, socialistas e tudo que é isto que não presta, do que aqui no Brasil. Então eles aceitam com maior facilidade perder a liberdade em nome de um bem comum que não existe. Esse bem é para quem está comandando, quem está ganhando, quem está no poder, quer se manter no poder e assim por diante. E agora as pessoas estão percebendo essa situação. Agora as pessoas estão despertando para esse conjunto de eventos que tem como principal objetivo reduzir a população da humanidade, desarmar a humanidade, deixar as pessoas passando fome, para que elas fiquem dependentes do Estado. O Estado dá, mas pede em troca obediência cega. Esse é o tipo de vida que você quer, a normalidade que você quer para a tua vida, para a tua família, para os seus descendentes? É esse o estilo de vida que você sonha desde criança? Não acreditamos que seja. Então, a situação não está ruim. A situação está sob controle. As coisas precisam aparecer. Ainda tem pessoas que precisam tomar aquela sacudida para ver o quanto ela estava sendo controlada, o quanto ela estava passando por imbecil perante outras pessoas. Muita gente preocupada e nós temos que ter fé em Deus. A gente sabe que a espiritualidade trabalha com a programação bem adiantada, bem para frente. Eles não são pegos de surpresa de maneira nenhuma. Então, o Brasil já estava destinado a ser a pátria do Evangelho desde muito tempo atrás.
nada na história acontece por acaso, sempre existe um planejamento. A gente sabe, o próprio livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é contada a história espiritual do Brasil. Nós escrevemos um estudo sobre esse livro, unindo alguns elementos da história, que é chamado Pátria Amada Brasil. É um livro de nossa autoria, está na Amazon, tem o formato impresso e tem o formato e-book. Nós não estamos abandonados. As coisas precisam ficar muito evidentes. Muita gente ainda é enganada, muita gente ainda não despertou, muita gente sente falta da vida que tinha antes desse problema que nós estamos atravessando desde o ano passado, achando que aquilo ali era a normalidade. E infelizmente não é. É uma programação que foi colocada na mente das pessoas para controle das pessoas. Muita gente acha que isso é teoria da conspiração, mas não é. É a verdade que estava ocultada e que agora está sendo descortinada, para que as pessoas vejam as coisas, para que as pessoas compreendam a dificuldade de tudo que está acontecendo. Nós somos os responsáveis por essas dificuldades. São problemas que acontecem para o nosso aprendizado. Tudo que acontece na nossa vida não é para que a gente pagar erro de passado. Isso aí é um conceito da época de Moisés, feito propositalmente. A finalidade é aprendizado e chance de reparação. É aquela história, no final da vida, o cara lá no leito de morte, ele se arrepende de tudo de errado que ele fez na vida dele e vai para o céu. Aí outra pessoa que agiu corretamente a sua vida toda e quando desencarna, vai para o céu. Cadê a justiça de Deus diante daquela pessoa que agiu corretamente a sua vida toda? A questão não é assim, a história não é assim. Tem que haver não só arrependimento, mas tem que haver a reparação, e essa reparação acontece na forma de aprendizado em uma ou várias reencarnações futuras. Aqueles escravocratas da Roma Antiga renasceram na África, foram capturados lá, foram trazidos para o Brasil como escravos, reis, rainhas, imperadores, pessoas da corte habituada a toda aquela devassidão que nós sabemos que existiu lá na Roma Antiga, vieram para cá trabalhar como escravos. Outros personagens desempenharam um papel fundamental na nossa história. Tudo isso seguindo o planejamento da espiritualidade. Tudo que está acontecendo agora está sendo mostrado o plano humano da situação, mas quem está mostrando o plano humano da situação é o plano divino de Deus. Esse plano aí ninguém consegue quebrar. O plano humano pode ser estraçalhado, o divino jamais. Quem vai medir força com Deus? E não vê que história de Lúcifer, isso, aquilo, que é outra besteira também, outra coisa criada para assustar a criancinha lá no passado, que hoje é infantil quem acredita numa situação dessa. Me desculpe, mas é.
Então, nós estamos vivendo um momento de intensa batalha espiritual e um pouco menos intensa batalha aqui no plano físico. Por misericórdia, muita coisa está sendo ocultada, muita coisa está acontecendo, mas não está sendo mostrada a ninguém, porque muitas pessoas não têm preparo para isso. Muitas pessoas não têm condição de compreender ainda essa situação, se mesmo para aquelas pessoas que estão despertas. É difícil compreender certas coisas quando a gente vê reuniões que eram feitas em ilhas ali, onde se alimentavam do sangue de pessoas de pequena estatura e de pouca idade. Isso aí mesmo, quem está desperto não embrulha o estômago e dá uma ansiedade, assim, uma coisa terrível. Como o ser humano pode ir tão baixo? Nós temos que acreditar que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro é um missionário. Ele tem a missão e ele vai cumprir essa missão. E a missão dele é elevar o Brasil para a posição de destaque mundial. E ele está fazendo isso apesar de todas as dificuldades que ele enfrenta 24 horas por dia. A gente não pode perder a fé, porque esse problema já está sendo finalizado. Ele não fala tudo o que acontece. Existe uma inteligência militar trabalhando junto com ele. Ele é um homem vivido no meio político. Ele conhece toda aquela podridão que existe lá em Brasília, embora nunca tenha participado, mas ele conhece e ele sabe muito bem como resolver todas essas questões. Ele vai agir no momento certo. Existe a necessidade do golpe ser dado no momento certo para obter o resultado que é desejado. Mas eu queria que fosse resolvido isso para ontem, tá? Mas está há milênios sendo enganado e quer resolver as coisas no estalo de dedo. Não é assim. Vamos ter calma. Isso são as informações que chegam da espiritualidade em todos os cantos do mundo, gente recebendo mensagens que têm uma correlação uma com a outra. É a sintonia que a doutrina espírita coloca. Existe uma semelhança de conteúdo nessas mensagens. Quando existe essa semelhança e quando essas mensagens são positivas, nós temos que dar crédito a essa situação. Nós temos que dar crédito a essas mensagens. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos dar continuidade a essas questões aí. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.